Oi, meu nome é Luiz Felipe Aleluia e eu estou representando aqui o meu grupo nessa apresentação de trabalho. Esse grupo é composto por Antônio Canato, João Bresser, eu e Theo Decur, e a gente vai apresentar sobre a música Esperando por Mim, do Legião Urbana, e a gente vai relacionar com os nossos conhecimentos sobre romantismo. Nesse trecho, o narrador desenvolveu um discurso irônico. A ironia desse trecho vai ser revelada na próxima estrofe. Com o auxílio desse discurso irônico, esses versos trazem sentimentos de marginalidade, desilusão e tédio, sentimentos que já são expressos no romantismo, isso porque eles expressam o individualismo, que é exatamente a razão de o narrador pensar em próximo, sentimentos que são egocêntricos. O exemplo desses sentimentos participarem no romantismo é o Werther, que é um dos principais heróis românticos, já que, em uma forma simplificada de dizer, ele é o que mais sente a colisão entre os eventos externos e os internos. Ele é o que mais sente esses sentimentos egocêntricos, como a solidão e a desilusão. Na minha confecção da obra dele, a desilusão é expressa a partir do último ato de desespero, o suicídio, já que ele tem uma desilusão do mundo. Aí, na música, o sentimento de solidão também é expresso nesses dois últimos versos dessa estrofe, que é: estou tentando me defender, digam-me o que disseram. Que é exatamente, isso ocorre porque o sujeito do primeiro verso é um sujeito oculto e é o eu. E mostra que ele está só, porque o sujeito, eu, é a primeira pessoa do singular. E mostra que ele tem o sentimento de solidão, que também é característico do romantismo. Então a música continua dizendo que o mal do século é a solidão. Essa é uma referência direta à segunda fase do romantismo. É uma fase que é repleta de sofrimento. Não há mais necessidade de haver harmonia, perfeição e equilíbrio que nem havia no século XVII, que tudo precisava ser geométrico, tudo precisava ser certinho, perfeito, como por exemplo na pintura que a gente viu na sala de aula do Palácio de Versalhes. A maior angústia dos românticos é a solidão. Outro aspecto é a presença de sentimentos pessimistas, era muito forte no romantismo, que expressava o profundo tédio que o artista sentia pela vida, assim como sua dor pela existência e a valorização da tristeza e da morte. No romantismo, cria-se o conceito de que o herói moderno é o herói que sofre, portanto, nessa época houve uma valorização do sofrimento. No romantismo, o suicídio é o último ato autônomo para acabar com a vida, já que não pode controlar ela. Nessa época, eles acreditavam que a vida na Terra era apenas uma passagem. Então a gente pode pegar o exemplo de Werner, um cara que viveu no romantismo e cometeu suicídio, que é o exemplo máximo de ir contra as regras, de ir contra todas as regras para se livrar de todas as limitações do mundo externo. E nessa época a morte passa a ser aceita. E outro aspecto é que faz a relação com a individualidade do romantismo, pois a solidão é um sentimento individual. Desse modo, o querer está desvinculado do dever. Os românticos gostavam da subjetividade, se voltam para sua individualidade. E a música continua dizendo: cada um de nós imerso em sua própria arrogância. O romantismo critica o individualismo da vida burguesa, ou seja, a incapacidade de levar a vontade dos outros em consideração e apenas seguir o que lhe favorece. Os românticos criticam a burguesia, pois a burguesia era egoísta. Eles viviam de acordo com as próprias regras e de acordo com o mundo externo. O desejo da burguesia é de se misturar e fundir ao mundo externo. Por isso, daí vem a crítica do romantismo à burguesia. E a música continua dizendo: esperando por um pouco de afeição, hoje não estava nada bem. O romântico pensa que só se vive se houver amor. A vida e a continuação da vida depende da nossa capacidade de amar. Além disso, demonstra que a vida se realiza na subjetividade e não no mundo material. Então a vida se realiza no mundo interno e não no mundo externo, de acordo com os romantistas. Na minha opinião pessoal, essa parte da música aqui é a melhor. A gente pode voltar e lembrar que lá no arcadismo, a natureza ela servia como simplesmente um cenário, um plano de fundo para o que se passa nos ambientes árcades. Já no romantismo, a natureza é muito mais que isso. Ela é usada como uma projeção do estado de espírito do eu lírico. Então a gente vai... Desculpa, vou voltar e ler esse trecho aqui que eu não tinha lido ainda. Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões.
Então, aqui ele tá falando sobre a natureza e ele não tava nada bem, e a tempestade, a chuva, os relâmpagos e trovões são tudo coisas que refletem a tristeza dele no ambiente, entendeu? Se ele tivesse triste e tal, ele não ia estar num sol bonito, lindo, pôr do sol. Não, ele tá na tempestade, porque é um ambiente triste. Mas além disso, tem uma coisa muito legal que é meio escondida nesses versos, que é o fato de Tempestade ser o nome do álbum que o Legião Urbana fez. Essa música é uma música do álbum Tempestade. E se a gente pensar bem, ele fala que hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Ou seja, o eu lírico está esquecendo de todas as perturbações dele através do trabalho, porque ele está trabalhando, compondo e cantando e tal o álbum Tempestade, em que essa música pertence. O que é também uma referência ao romantismo. Daí a música vai continuando, né? Hoje à tarde foi um dia bom, saí para caminhar com meu pai, conversamos sobre coisas da vida e tivemos um momento de paz. Tá, daí a gente chega nesses dois versos que também são sensacionais. É de noite que tudo faz sentido. No silêncio eu não ouço meus gritos. Então, ele claramente, durante toda a música, ele mostra que ele tá com um conflito interno muito grande, ele tá com muitos problemas dentro dele, e de noite, quando tá tudo quieto, tudo silencioso, ele sente uma paz que ele não sente nunca porque ele tá sempre em conflito interno. Então ele quer essa paz do mundo de fora para dentro dele. Ele busca, é uma tentativa do externo dar conta do interno. Se dá certo, aparentemente deu para ele ali, porque toda noite ele não ouve os próprios gritos. Aí a música continua de novo. E o que disserem, meu pai sempre esteve esperando por mim. E o que disserem, minha mãe sempre esteve esperando por mim. E isso ele tá pregando a eternidade no outro, né? Ele tá dizendo que ele sempre vai estar presente nos outros, em todas as gerações, e que ele não vai estar sozinho, né? Assim como ele fala lá no começo que o mal do século é a solidão, ele não vai estar sozinho, porque a mãe dele sempre esteve esperando por ele, o pai dele sempre esteve esperando por ele, e etc. E vai continuando. Eu vou passar a bola para o meu próximo amigo que vai continuar a explicar. Nessa parte da música, a gente ressaltou algumas características do romantismo. Primeiramente, nesse trecho, meus verdadeiros amigos sempre esperaram por mim. A gente conseguiu identificar uma certa nostalgia do autor em relação ao passado. Isso é aparente no romantismo, que o romantismo tenta recuperar alguns valores estéticos, poéticos, artísticos da cultura greco-romana. E então, pra gente, isso foi uma coisa que chamou atenção. Também estamos vivendo, parece não, a euforia da liberdade, porque a modernidade traz uma noção de indivíduo pra gente, e os românticos, eles sentem um estado de despertencimento por causa disso. Cada um tá mergulhado em sua subjetividade, então a gente não pertence mais ao mundo externo, ao mundo objetivo. E isso é, de certa forma, angustiante. A gente lembrou também que o mar representou em muitas obras de arte, muitos quadros, essa liberdade, porque o mar ele é praticamente infinito, então isso representa as infinitas possibilidades que essa liberdade traz, mas ao mesmo tempo ele é perigoso, então isso mostra também o risco, como é perigoso a vida desse indivíduo moderno. E por fim, as principais características da arte no romantismo. A arte no romantismo ela é uma maneira de representar o estado interior do indivíduo, de refletir a subjetividade dele, os sentimentos, as angústias. E pra gente, o principal ponto dessa música e que está refletido no romantismo é a solidão, é a contradição do indivíduo moderno, que ele ao mesmo tempo é eufórico, pois é livre, mas ele se sente angustiado não só pela liberdade, apresentar muitos riscos, mas também ele é muito só. O mal do século, a solidão, pra gente é o verso que mais marcou, é o verso que quando a gente lê, a gente falou, isso tem tudo a ver com o romantismo. E também outra coisa é que o narrador na música, ele em primeira pessoa, ele sempre está tratando dos seus problemas, das suas questões individuais, sejam amor, solidão, qualquer coisa. Então ele está voltado para a sua subjetividade. Novamente, o romantismo preza a individualidade, não o individualismo, são coisas diferentes. É isso.